A sensação de queda quando iniciamos a dormir é muito comum e muitas vezes está associada à experiência fora do corpo. Mas, por que acontece? É sempre associada à experiência fora do corpo? Quais tipos existem? Vamos falar disto agora! Olá, obrigada por estar de volta. Se você já está inscrito aqui neste canal, se está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre a sensação de queda ligada à experiência fora do corpo. E, no caso aqui, cada tipo diferente de sensação está associada a uma forma de saída ou de retorno ou a uma diferente velocidade ou repentinidade com a qual a saída ou retorno se deram. A primeira sensação, que é a mais comum de todas, é aquela quando nós estamos caindo no sono e parece que alguma coisa, algum enredo ocorre na nossa mente e nós sentimos aquele sacudão no corpo físico ou às vezes só em alguma parte do corpo. Primeira coisa que eu gostaria de explicar é que quando nós estamos relaxados, principalmente se estamos muito cansados e ainda mantemos algum nível de lucidez, portanto o corpo relaxa profundamente e nós de alguma maneira não estamos completamente ainda dormindo, cerebralmente eu digo, nós ainda temos algum nível de lucidez, de alerta. O que vai acontecer é que quando começa a haver uma separação do corpo, a pessoa sente uma mudança muito abrupta da gravidade, digamos assim, porque nós estamos dentro do corpo, nós temos uma certa sensação da gravidade, da força da gravidade. E quando nós estamos fora, nós não sentimos isso, tanto que nós podemos voletar, nós não necessariamente sentimos peso, muitas vezes sentimos muito leves. Então, esta mudança abrupta da sensação de gravidade é que produz no nosso cérebro, porque ainda estamos dentro do corpo, estamos no processo de saída, produz no cérebro uma necessidade de interpretar aquela sensação, que não é uma sensação que está ligada a uma vivência física real. Então, em geral, é muito rápido que o cérebro cria algum tipo de enredo. Um enredo, por exemplo, que tem algo caindo, um objeto caindo sobre nós, ou que nós tropeçamos, ou que nós estamos caindo. E isso é quase que coincidente uma coisa com a outra, então nos confunde, que parece que foi o sonho que produziu aquela sensação de queda e produziu, portanto, aquele movimento corporal, movimento físico nosso. Mas aqueles de nós que têm um pouco mais de experiência com a projeção consciente, com a saída fora do corpo, nós sabemos que muitas vezes nós estamos totalmente despertos e podemos testemunhar, podemos observar isso acontecendo e como o corpo reage. Por exemplo, quando o relaxamento é intenso, porém parcial, está em partes do corpo mais intenso do que em outros, às vezes acontece esta desconexão do corpo de apenas uma parte. Então, para projetores que se mantêm lúcidos enquanto ocorre a desconexão do corpo, muitas vezes nós podemos testemunhar, digamos, o braço do corpo não físico, do corpo sutil, desconectar-se e rapidamente produz um efeito, volta e o corpo, o braço físico, aliás, dá aquele movimento abrupto. Então isso faz com que nós pouco a pouco comecemos a aprender sobre como o corpo, o cérebro e o próprio corpo sutil, o próprio corpo astral, o psicossoma reage com relação a isso e nós então podemos ter melhor controle da projeção, da saída do corpo lúcida. Mas esta sensação da saída abrupta é a mais comum. Infelizmente, ela tem um efeito um pouco chato, porque quando ela ocorre, ela acaba por nos trazer novamente para o corpo, não é? Porque traz a atenção nossa completamente para o corpo físico novamente. Mas uma outra que é similar em termos de como é sentido, mas é produzida por uma condição completamente diferente, é a sensação de caída rápida, que ocorre quando nós estamos retornando rapidamente ao corpo. Mas muitas vezes, para o projetor consciente, quando ele está retornando muito rapidamente ao corpo, há uma associação de alguma maneira com a experiência que nós temos de queda, que é um retorno rápido ou uma caída rápida para algo que vai para uma gravidade ou para uma densidade maior. Então, muitas vezes o projetor interpreta aquele retorno rápido como um cair. E ao despertar, fica muito gravado na mente aquela sensação de queda, que foi a última coisa que vivenciou. As outras sensações de queda já são um pouco diferentes, estão mais ligadas à projeção em si, ao momento em que a pessoa está fora do corpo. A primeira delas, que portanto a terceira na nossa lista, não é? É a sensação na qual a pessoa está flutuando sobre o corpo, muitas vezes está ainda dentro do seu ambiente e não está completamente consciente,
portanto não é uma projeção totalmente controlada, também não está completamente inconsciente. O que isso vai produzir? Ela sente que está flutuar, que está muito leve, que está sem gravidade, mas não percebe o ambiente onde está, não percebe que está fora do seu corpo físico. Então, por estar muito próximo ao corpo, produz uma reação na qual a pessoa, parece para ela que ela está caindo. E ela sente como que a queda ocorre lenta, então ela tem aquela impressão de que está caindo, 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 parece que nunca vai chegar, não é? No solo, e cai, cai, e finalmente, quando a pessoa sente que alcançou os solos, por um condicionamento, acaba fazendo com que ela retorne ao corpo e ela se desperta dentro do corpo naquele momento. E a quarta e última impressão de queda que nós queremos falar aqui hoje é aquela que ocorre quando nós estamos projetados com relativa lucidez, não é a maior, mas existe lucidez daquele momento e nós estamos muitas vezes flutuando ou estamos volitando, mas em algum momento nos surpreendemos com a altitude, nos surpreendemos por estar volitando. Então é quase como se houvesse uma expansão da lucidez um bocadinho, como se a lucidez eleva e a pessoa se surpreende de estar volitando naquela altitude. Outras vezes, por exemplo, nós podemos estar como que estamos volitando sobre montanhas, digamos assim, e depois vemos como se tivesse quase como um vale profundo. Aquela surpresa de estar a uma determinada altitude e de repente ter uma altitude muito maior, claro que não importa nada para nós quando nós estamos fora do corpo, mas existe um condicionamento nosso. Devido ao condicionamento, isso pode produzir um efeito de surpresa, um certo susto até certo ponto, e por isso entra um bocadinho de emoção. Não é uma grande emoção necessariamente, mas aquela surpresazinha é suficiente às vezes para que a nossa lucidez diminua. Mas aquele momento em que tem essa surpresa, imediatamente nós associamos aquilo com uma possibilidade de cair. Então, quando a lucidez reduz, às vezes a pessoa termina por sentir como se estivesse caindo. É claro que não está caindo. E no final das contas, o que acaba por produzir é que ela termina por sonhar ou por retornar ao corpo. Mas esta é também uma possibilidade de sensação de queda que é completamente diferente das demais que nós falamos aqui. Bem, eu preciso explicar uma coisa aqui que é assim, claro que é possível que uma pessoa sonhe que está caindo. Mas esse tipo de sonho é comum, ou é mais provável, coloquemos assim, para uma pessoa que ela tenha algum tipo de trauma, uma pessoa que ela tenha medo de altitude, por exemplo. Então aquilo faz parte da preocupação dela, faz parte dos processos psicológicos ou emocionais do dia a dia dela, portanto, pode acontecer dela sonhar. Mas para aqueles de nós que isso nem passa pela nossa cabeça, é menos provável de ser um sonho. Estamos aqui falando de probabilidade, claro, mas é muito bom fazer esta ressalva. E quem tem qualquer tipo de medo, às vezes, de altitude, a própria projeção astral consciente pode funcionar como uma terapia justamente pela nossa habilidade de voar. Mas é isso. Então aqui expliquei para vocês alguns ângulos da sensação de queda. Espero que seja útil para que você interprete suas sensações. E então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui até este momento. Até mais.